Ver se entrou aí, não sei. Ok. Shalom, shalom. Boa noite. Shavuot. Saímos do dia sagrado do Shabat, ao pôr do sol, e entramos no primeiro dia da semana. Então hoje nós estamos, pelo calendário gregoriano, nós estamos no dia 27 do mês de novembro do ano 2021, e pelo nosso calendário judaico, nós entramos agora no dia 24 de Kislev. Então, a partir do pôr do sol de agora até o pôr do sol de amanhã, domingo, nós estamos na véspera de Hanukkah. E ao pôr do sol de amanhã, então, nós entramos na primeira noite de Hanukkah. Ok? Então, é isso que nós vamos falar um pouco aqui, como nós aí soltamos, né, o convite para os amados, né? Vamos falar um pouco sobre Hanukkah e como que se acende, né, as velas de Hanukkah. Então, daqui a pouco nós estaríamos aí mostrando como que faz o acendimento correto da Hanukkah. Então, nós temos aqui um exemplo de Hanukkah e aqui nós temos algumas velas, né? Aqui o pacotinho de vela. Então, essa embalagem, todas as embalagens de velas de Hanukkah, elas têm o total de 44 velas, que dá para as 8 noites, né, de Hanukkah, ok? Então, beleza. Então, enquanto as pessoas vão se achegando aí, nós vamos aí falando só um pouquinho sobre o mês de Kislev, né? O mês de Kislev, ele é o 9º mês a partir do mês de Nissan, quando nós temos Pesach, certo? Então, contando do mês de Nissan, que é o Pesach, em que o Eterno falou na saída do Egito, é o princípio do ano para vós, ok? Então, a partir de Nissan, Kislev é o 9º mês. E a partir... 9º mês a partir de Nissan, ok? Então, nesse aspecto aqui, nós temos o nosso calendário judaico, que nos mostra que Kislev também, ele é o 3º mês a partir de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Então, a partir de Rosh Hashanah, Tishrei, o mês de Kislev é o 3º mês. A partir de Nissan Pesach é o 9º mês, ok? Então, nós vamos aí adentrar em Hanukkah e nós vamos aí ver principalmente sobre a questão em si, sobre como se acende a Hanukkah. Vamos falar algumas coisas sobre Hanukkah, né, da forma mais simples possível, né, para que possam todos compreender facilmente, com facilidade, todas as coisas, né? Então as pessoas estão chegando, né, e nós vamos aí comentando sobre Hanukkah. Então Hanukkah é simples de tudo, é festa das luzes, ponto. Então nós vamos aí estar comemorando a festa das luzes, né, Hanukkah. São 8 dias de festividade, né, de Hanukkah, a partir do anoitecer de amanhã até o próximo domingo, ok? Então são 8 dias de Hanukkah. Esse período aí compreende o ano entre o ano 175 e 164, antes da Era Comum, né? E nós temos aí Antíocos, né, o 4º, que é o grande personagem aí que traz a questões gregas, onde ele traz realmente, junto com os sírios, né, os Seleucidas, são os sírios e os gregos que se somaram para persuadir o povo judeu a abandonar a sua fé, a Torá, né, e dessa forma se assimilar com os costumes gregos e assim entrar cada vez mais no mundo mundano, profano, sem freio, sem disco e por aí afora vai, ok? Quantas pessoas já tem aí, Ed? E aí nesse aspecto aí, amados, nós temos aí o Talmud. 5 comigo. O Talmud diz assim,
O que é Hanukkah? Os nossos sábios ensinaram desde o dia 25 de Kislev, deve-se observar 8 dias de Hanukkah, durante os quais é proibido pronunciar discursos fúnebres e jejuar. Pois quando os gregos entraram no santuário, eles profanaram todos os azeites utilizados para acender a menorá, o candelabro do templo, né, do grande templo. E quando a dinastia dos Rasmoneus, né, conhecido como os Macabeus, os derrotou, encontrou apenas uma jarra de azeite que conservava intacto o selo do sumo sacerdote. E essa jarra só continha azeite suficiente para um acendimento da menorá. Mas ocorreu um milagre e a acenderam 8 vezes. No ano seguinte, esses dias foram estabelecidos como dias festivos de louvor e agradecimento, ok? Então, o início, né, sobre Hanukkah é exatamente esse daí. E aí, então, a Hanukkah também ela é conhecida como festa da dedicação ou rededicação do templo, né? Porque o templo foi profanado, houve alguma certa grau de destruição, e aí, né, os Ramoneus, que eram uma família de sacerdotes, eles fizeram então a dedicação ou rededicação do templo, né? E dessa forma aí, então, houve realmente esse grande milagre. O jarro de azeite que eles encontraram foi o único que eles encontraram intactos com o selo, né? Uma das coisas interessantes que os nossos sábios falam para conosco é exatamente que os demais jarros que foram profanados, eles simplesmente assim, eles não jogaram no chão, etc. e tal. Eles violaram os azeites, né, os jarros, quer dizer, mãos profanas pegaram dos jarros, romperam os lacres, certo? E aí então eles profanaram o azeite dessa forma. Por quê? Porque somente os Kohanim que poderiam pegar os jarros para fazer o procedimento do acendimento da menorá, né? Então eles não jogaram fora, etc. e tal. Era uma forma de eles induzirem realmente o povo israelita a uma assimilação, né? Porque eles sabiam do rigor realmente do azeite puro, do azeite que deveria permanecer com o selo do Kohen Gadol, né? E dessa forma, então, eles fizeram dessa forma aí, para fazer com que os judeus eles viessem se assimilar, né? Então seria aquela questão, bom, não tem problema que o selo foi rompido pelos idólatras, né? Vamos usar o azeite a si mesmo, né? Isso daí geraria realmente um certo problema. Por quê? Porque o altar estaria profanado. Então, quando eles fizeram uma vistoria e encontraram apenas um jarro de azeite que dava apenas para um dia, né? Então aí aconteceu o grande milagre, que foi exatamente durante 8 dias as luzes permaneceram acesas. Alguns sábios dizem assim, quando eles foram ver a menorá, quando foram substituir os pavios da menorá, eles perceberam que a menorá continuava cheia com azeite. O azeite não tinha gastado. Outros comentam que o jarro, né, que eles encontraram intactos com o selo do Kohen Gadol, né, então toda vez que eles despejavam para abastecer a menorá, ele esvaziava o jarro, preenchia todo o lugar das 8 luzes e o jarro continuava cheio, né? Então são essas duas visões, né, ou duas manifestações que os comentaristas falam. Ou seja, de qualquer forma o azeite não acabou. O azeite ficou lá durante 8 dias, que foi o tempo hábil para que os Kohanim
pudesse fazer uma nova safra de azeites, ter os jarros com o selo do Kohen Gadol, e dessa forma, então, uma nova safra de azeites consagrados, purificados devidamente, né, ficaram prontos aí, voltou às atividades normais do acendimento das luzes, né? Então, no segundo século antes da Era Comum, né, que é esse período aí que nós falamos, entre os anos 175 a 164 antes da Era Comum, então a Terra Santa era governada pelos Seleucidas, que eram exatamente sírios e gregos, todos juntos e misturados, que tentavam forçar o povo de Israel a aceitar a cultura e as crenças gregas, em vez da observância dos mandamentos e a crença no único Deus. Contra todas as probabilidades, um pequeno grupo de judeus fiéis, liderados por Judas ou Macabeus, e Errodá o Macabeu, expulsou os gregos, reassumiu o templo sagrado em Jerusalém e o rededicou, né, ao serviço a Deus. E foi quando eles procuraram, então, realmente o candelabro, e depois, em seguida, eles procuraram as ânforas, onde tinham os azeites, e aí eles acharam apenas vários azeites, né, várias ânforas, melhor dizendo, todas elas estavam profanadas, o selo violado, e entre elas somente uma que eles encontraram, e foi onde que aconteceu aí esses milagres que acabamos de falar aí, ok? A Donária está perguntando quanto tempo fica acesa, que acende a primeira vela. O tempo de duração de uma chama, né, nós vamos comentar mais detalhadamente, mas todo o acendimento, seja por pavio com azeite ou realmente com vela, né, o período mínimo é de meia hora. Assim que o pôr do sol vai embora, aparecem as primeiras estrelas, o acendimento da Hanukkah, ela já pode ser feita. Então, tanto vela como pavio com azeite, no mínimo precisa ficar aceso meia hora, ok? Já vamos falar mais detalhes. Aí, por exemplo, quando durante o momento que está acesa alguma coisa, um imprevisto acontece, apaga uma das chamas, o que faz nesse momento? Nós vamos comentar também sobre isso daí, ok? Então, em Hanukkah, é observado, né, o coração da festa está exatamente no assentimento das chamas da Hanukkah. A menorá tem 9 chamas, uma das quais é o shamash, que chama atendente ou auxiliar. Então, por isso aqui, ó, nós temos um exemplo de Hanukkah, certo? Nós temos aqui os 8 braços, vamos assim dizer, da Hanukkah, e aqui em cima nós temos o 9º braço. Então, esse daqui é o shamash. O shamash, ele é o atendente, o auxiliar. É a partir daqui que se acende as demais velas. Vamos demonstrar daqui a pouco também. Vamos lá? Então, aí nesse sentido, vamos ter aí os 8 acendimentos durante 8 dias, ok? Durante 8 dias, nós vamos acendendo uma vela por dia, né? Então, no primeiro dia acende uma vela, no segundo dia vai acender 2 velas, terceiro dia 3 e assim sucessivamente até completar 8 dias. Portanto, no último dia serão acesas 8 velas e todos os dias o shamash, o atendente, né, a vela auxiliar que vai aqui, ela sempre vai ser acesa também todos os dias, antes de qualquer outra vela, ok? Beleza, então tá aí. Uma das coisas que nós temos aí para Hanukkah é a questão de o alimento, né? O que se faz para comer, né? Principalmente o primeiro e o 8º dia, que são mais festivos. Que tipos de alimentos? Todo alimento deve ser à base de óleo, certo? As frituras, né? A alimentação que vai uma certa porção de óleo ou azeite, como queira.
precisa ser, nesses dias, uma alimentação dentro desse aspecto, né? Principalmente no primeiro e 8º dia, que são os 2 dias de reunião festiva, é importante ter isso daí, né? Duas coisas, né? O ponto central, né? Como diz assim, a cereja do bolo de Hanukkah é o chamado Sufganiot, que simplesmente todo mundo conhece como aquele famoso doce de padaria chamado sonho, sabe? Aquele sonho, que é uma massa, que ela é frita, ela é cortada ao meio e é colocado dentro dela um creme, tradicionalmente um creme que é colocado, que toda padaria tem, o sonho, o famoso sonho. Então ele é o Sufganiot. Então os sonhos, que é esse doce aí, né, ele é a figura central que faz parte da alimentação em Hanukkah, ok? E demais alimentos precisa ter aí sobre essa questão de alimentação com óleo, né? Que vai alguma porção ou uma porcentagem de óleo, né? Um outro prato clássico aí, principalmente no leste europeu, é o chamado latke, que é exatamente aquilo que nós conhecemos de uma forma bem simples aqui no Brasil. Panqueca, todo mundo conhece panqueca. Então a panqueca, né? Nesse caso aqui no leste europeu, a receita ela é de forma com molho de maçã ou creme azedo, né? E obviamente esse daí está mais ligado ao leste europeu, né? E o sonho ele está mais ligado com a terra de Israel, e isso daí se propagou de uma forma bem extensiva aí pelo mundo, ok? Nós estamos deixando a questão da Hanukkah mais para o final, para dar tempo quem ainda não chegou para ir chegando, ok? Baruch Hashem. Hoje eu estou contando com o apoio técnico da Edna, né? E assim, na medida do possível, ela vai anotando os nomes aí de quem está chegando para a gente poder dar um oi aí, ok? Uma coisa que nós temos aí também, dentro desses dias de Hanukkah, é o famoso peão. Esse é o peão, que é chamado de dreidel, né? Então o dreidel, ele é um peão, como um dado que roda, né? Tem 4 lados e automaticamente tem 4 letras, né? As letras, né? As letras são Nun, Gimel, Rei e Shin, né? Que é um acrônimo da frase Nes Gadol Haya Sham. Nes Gadol Haya Sham, que significa um grande milagre aconteceu lá. Então, fora da terra de Israel, então esses peões, né? O dreidel, ele tem essas 4 letras, né? Nun, Gimel, Rei e Shin. Para os que estão em Israel, né? Em vez da letra Shin, né? Vai a letra P, né? Que fala exatamente sobre um grande milagre aconteceu aqui, né? Então, nesse aspecto aí, né, nos fala do dreidel, nesse sentido aí. Então, a frase para os que estão em Israel fica da seguinte forma, né? Nes Gadol Haya Po, que vem o Pei, né? No lugar do Shin. Então, um grande milagre aconteceu aqui, para os que estão em Israel. E para os que estão fora de Israel, então, um grande milagre aconteceu lá. Então, o P é substituído pelo Shin, para os que estão fora de Israel. Um grande milagre aconteceu lá, né? Durante esses dias, né, se usa o peão também, né, para as crianças brincarem, né? Faz aposta aí de chocolate. Tem 4 letras, né? Cada um escolhe uma letra aí. E aí os meninos, as crianças brincam, né? Tem gente grande que brinca e briga.
porque quer ganhar um chocolate também. Né? Então esse peão aqui, por exemplo, né, vamos ver se dá certo. Ah, ó, ele acende a luzinha e ele toca uma musiquinha. Olha lá, ó, certo? Caiu no num. Aí que bonito. Eu acho que esse peão aqui ele tá viciado, ele só cai no num. Olha lá. Num de novo. Nós precisamos rever esse negócio aqui. Esse peão aqui tá com conversa fiada com a gente, né? Então quem escolher num vai ganhar o chocolate direto, por exemplo, né? Então tá bom. Então, né, nesse fato aí, nós temos aí exatamente essa questão do dreidel, né? O peão, certo? Quanto às luzes das chamas, que serão acendidas durante os 8 dias, então os nossos sábios, né, principalmente o nosso Rebbe anterior, ele costumava dizer a seguinte frase, abre aspas para o nosso Rebbe anterior, dizendo, devemos ouvir cuidadosamente aquilo que as chamas ou as velas estão dizendo, né? Então, entre outras coisas, né, o nosso Rebbe anterior, referente a isso, ele diz assim, primeiramente, nunca tenha medo de defender aquilo que é certo. Yehudá o Macabeu e sua família enfrentaram dificuldades assustadoras, mas isso não os deteve. Com uma prece nos lábios e fé no coração, eles encararam a batalha de suas vidas e venceram. Podemos fazer o mesmo. Então, esse é um dos conselhos do nosso Rebbe anterior. Vejam bem que, mais uma vez, pelo 2º ano, nós estamos comemorando Hanukkah num período, vamos assim dizer, muito crítico da história da humanidade. E é um momento muito, muito sublime isto, para o povo israelita e para os não-judeus que estão vivendo a jornada da fé monoteísta com fundamento judaico e com orientação rabínica. Ou seja, nesses próximos 8 dias, nós estaremos em todos os 4 ventos do nosso país, aliás, do nosso mundo, norte, sul, leste a oeste, né? Os lares, as sinagogas, as comunidades, as famílias estarão durante 8 dias acendendo as luzes de Hanukkah. É um momento muito sublime de intensa guerra espiritual. Por quê? Porque os filhos, entre aspas, né, dos Seleucidas, sírios e gregos, eles estão presentes aí. Eles não mudaram de ideia. Eles querem fazer com que realmente o povo israelita e o povo não judeu que estão vivendo uma fé monoteísta não tenham mais consciência divina. Entre as nações, independente de segmentos religiosos, tem aqueles que sempre se pronunciam, Deus proverá. Ou seja, as pessoas reconhecem que há um Deus que está acima de tudo e de todos. Ponto. E o sistema, os globalistas, o establishment, os filhos seleucidas, eles estão aí querendo escravizar o povo, fazer com que o povo perca a consciência de Deus e de família. Nos próximos dias, nós estaremos falando sobre algumas das grandes tragédias, crueldades, né, que realmente os seleucidas, junto com os helenistas, impuseram sobre o povo israelita naqueles dias. Realmente foi o malvado, né, rei Antíoco, né, realmente foi terrível. Eles, junto com a mando dele, os seus soldados,
eles mataram, sequestraram, espalharam destruição entre o povo israelita, submetendo-os a uma terrível perseguição. Assassinaram dezenas de milhares de homens, mulheres e crianças que sacrificaram suas vidas pela sua fé, pela Torá. Alguns se renderam prostrando-se diante dos ídolos gregos e juntaram-se às celebrações pagãs, porque não suportaram tamanha afronta, perseguição, crueldade, e infelizmente alguns sucumbiram nessa terrível crueldade que eles impetraram para com o povo. Os helenistas ajudaram o inimigo. Quem eram os helenistas? Isso é uma coisa que se precisa saber. Os helenistas, eles eram nada mais, nada menos do que judeus, traidores. Eles realmente caíram, né, nas ciladas do malvado rei Antíoco, e então o rei Antíoco começou a nomear eles para cargos importantes. Nomearam eles para cargos importantes no governo, dentro do templo sagrado, designaram governadores, eles foram nomeando os judeus que se submetiam a eles foram nomeando como governadores de província, foram nomeando como príncipes, sumos sacerdotes, administradores do templo, anciãos, juízes e funcionários judiciais. Ou seja, ele simplesmente, o malvado rei Antíoco, ele foi aparelhando o mundo judaico, Israel. Soa familiar alguma coisa nesse sentido? Aparelhar os vários segmentos da sociedade, cargos importantes, pessoas que não têm capacidade nenhuma, mas foram nomeados para serem o quê? Governadores sem capacidade. Foram nomeados príncipes entre o povo sem capacidade, sem direito legal. Foram nomeados também como sumos sacerdotes sem ser da tribo de Levi. Olha, administradores do templo, que era um caso para a tribo de Levi. Também muitos foram nomeados como anciãos. Os anciãos eram considerados realmente como as pessoas mais respeitadas dentro da comunidade. Também foram nomeados juízes e funcionários judiciais. Olha o aparelhamento judicial aí. Está entendendo o que está acontecendo hoje? A história está se repetindo. Não somente dentro do mundo judaico, mas na história universal. Na história universal. Um pequeno grupo está se autodenominando senhores do mundo e querem fazer com que os povos se tornem escravos. Eles começam perseguindo alguns que são mais fortes, mais resistentes. Obviamente, esses tinham que fugir para poder proteger a sua vida, a sua família. A família dos Macabeus, por exemplo, Hashmoneus, certo? Eles abandonaram tudo, todas as suas casas, propriedades, seus bens e etc. e tal, para se refugiarem nas montanhas, para poderem se preparar adequadamente para o momento certo para a batalha. Ok? Por exemplo. Então vocês vejam bem que realmente, os Seleucidas gregos, todos eles comandados pelos gregos, sírios, e depois eles dominaram aí os judeus que se submeteram a eles e ficaram conhecidos como helenistas, Então, dessa forma, eles se entregaram realmente à vontade deles. E aí, o que eles fizeram? Eles levaram, então, esses judeus que se deixaram vencer pelas artimanhas dos Seleucidas, dos gregos, a comando dos gregos e do rei Antíoco, Então, simplesmente, eles começaram a trazer para eles o quê? Presentes, festas. Isso daí começou a fazer o quê? Começou a promovê-los para cargos importantes, começaram a se sentir importantes sem serem nada,
Então, é aquela mesma coisa. Como que pode ser juiz se não passa em nenhum concurso de juiz? Não é aprovado por um colegiado de juízes. Como que vai ser juiz? E aí por aí afora vai, ok? Então, aí eles foram levados então ao quê? À sedução, porque também eles foram entregues à própria idolatria, muita festa, regado a muita comida, muita bebida, e isso daí acabou levando a abandonar os mandamentos da Torá, a crença no único Deus, e eles se entregaram completamente às libertinagens, paixões, luxúrias, e por aí afora vai, e etc. e tal, ok? Então, né, os gregos contaram tanto com os sírios como com os próprios judeus que traíram os seus irmãos, o seu próprio povo, né? Então, dessa forma aí, eles fizeram o quê? Eles profanaram o templo sagrado, e ao profanarem o templo sagrado, eles chegaram ali no templo a sacrificarem um porco e derramar, né, sobre o altar o sangue do porco, né? E profanou completamente o altar. Depois profanaram, né, as ânforas de azeites do lacre do Kohen Gadol e foram profanando tudo, né? E dentro do Beit HaMikdash fizeram tudo o que não deve ser feito, nem fora do templo, né? Com as suas libertinagens, ok? Então esse é um resumo sobre essa questão aí. E a família de Yehudá o Macabeu, então eles se levantaram, lutaram. Então o Rebbe anterior diz: nunca tenha medo de defender aquilo que é certo. Não se deixe levar pelos seleucidas dos dias atuais. Não tenha medo. Só há um que pode garantir-nos vitória. E é ele que nós devemos servir continuamente. Outra questão que o Alter Rebbe diz é: sempre aumente em questões de bondade e observância da Torá. Uma única chama foi suficientemente boa para ontem, mas hoje precisa ser ainda melhor. Ou seja, nesse tempo, naquela época, uma única chama fez esse grande milagre acontecer e fez com que realmente todo o templo fosse rededicado ao serviço de Deus, as coisas voltaram ao seu lugar e aquilo se transformou em uma luz para o mundo todo, não somente para o povo israelita, porque todo mundo, todas as nações da época tiveram realmente conhecimento do grande milagre que aconteceu ali. E hoje, né, precisa ser ainda melhor. Por isso, nesses 8 dias, tanto o povo israelita, o povo judeu, como os Benei Noah, os não-judeus que estão nessa jornada monoteísta, estão somando não apenas uma chama, mas milhares e milhões de chamas estarão sendo acendidas nos 4 cantos do planeta. Sabe o que isso significa? Muita coisa. Significa que o tempo da escuridão, o tempo das trevas está chegando nos seus finalmentes. Como disse o nosso Rebbe Menachem Mendel, nós estamos vivendo os dias de Mashiach. Se entre os anos 1950 a 1994, né, do nosso tempo presente, da nossa era comum, o nosso Rebbe disse isso, imaginemos então o quanto que nós estamos vivendo agora, os dias de Mashiach. Então, que Mashiach se revele prontamente a qualquer momento e que seja a qualquer momento agora. Amém. Amém. Então, outra coisa, né? Aumente as questões de bondade, observância, principalmente as 7 leis universais para nós não-judeus, soma-se aquilo que está dentro da Torá, além das 7 leis universais, tudo aquilo que for para ser feito a mais, né, que nos seja permitido, nós precisamos ter orientação rabínica. Nós não podemos fazer nada da nossa cabecinha. Nós precisamos de orientação rabínica. Nós precisamos sempre consultar o rabino. Pode fazer isso ou não?
E o rabino nosso, que é a nossa liderança no Brasil, o nosso rabino Yaakov Gerenstadt, né? Ele vai dar, como tem dado, as orientações devidas durante, né, o nosso percurso aí, principalmente de 2012 para cá. Então, emissários, Benei Noach, Bat Noach, né, não façamos nada da nossa cabecinha, sempre consultando, né, o nosso rabino Yaakov Gerenstadt. Falando sobre isso daí, nós temos lá em Brasília, né, a emissária Agnalce Vissasso, né? Então, a emissária, né, Agnalce Vissasso, né, ela elaborou um livreto para Hanukkah, para Benei Noach, ok? Um livreto para ter aí uma direção, orientação, como fazer e o que fazer durante Hanukkah, né? E ela fez isso daí exatamente com isso que nós acabamos de falar, consultando o rabino Yaakov Gerenstadt, né? Ela mostrou o projeto dela, o rabino analisou, aprovou e ela postou aí nos grupos Benei Noach, né? Então, tem um grupo aí chamado, né, Seguir o Rebbe, e então está ali o livreto ali para quem quiser baixar, imprimir e ter aí durante esse período aí. Caso contrário, alguém não tenha aí a facilidade de o fazer, né? É só mandar aí uma mensagem, tanto no nosso Zap como no Messenger, né? E nós aí estaremos providenciando para encaminhar para vocês aí também, ok? Né? Ficou um livreto muito bonito, muito bem preparado, né? E ainda mais, né, com aprovação rabínica. Isso daí que é mais importante. Ninguém fazendo nada da sua própria cabecinha, mas com orientação rabínica. E isso é muito bom para as coisas andarem em ordem, com disciplina e a devida hierarquia. Outra coisa que o nosso Rebbe anterior fala sobre devemos ouvir cuidadosamente aquilo que as velas ou as chamas estão dizendo, ele também nos fala, uma pequena luz vai longe. As velas de Hanukkah são acesas quando a noite está caindo. Colocadas no batente, elas servem como um farol para as ruas que estão escurecendo. Não importa o quanto esteja escuro lá fora, uma vela de bondade divina pode transformar a escuridão em luz. Ou seja, durante esses 8 dias de Hanukkah, a nossa Hanukkah, né, esse é o modelo, existe milhares de modelos de Hanukkah, né? Então, ela precisa ser colocada num lugar visível para quem passa na rua, para quem está do lado de fora da sua casa. Aí alguém pergunta assim, mas eu moro em apartamento. Mas você não mora num apartamento sem vizinho. Tem algum outro edifício de apartamento nas proximidades, ou alguns metros de você, ou algumas dezenas de metros distante de você. Não importa, uma pequena chama, ela ilumina uma grande escuridão. Então, mesmo você estando no seu apartamento, você coloca a Hanukkah ali na janela. E acende as velas ali na janela, né? E aquela janela do seu apartamento vai estar mostrando ali que tem uma luz diferente. E vizinhança fora vai perceber isso daí. Então isso daí fala sobre uma vela de bondade divina. É uma forma de você externar luz divina para as pessoas, né? Então toda casa, todo lugar, você sempre vai colocar a Hanukkah num lugar visível para quem passa na rua, para quem está externo à tua habitação. Ponto final. Coloca lá, né? Às vezes você fala assim, mas espera aí, a minha casa, né, devido à situação nossa do país, né, ela é fortemente fechada, muro, grade, né, e por aí afora vai, né. Às vezes tem gente que falta fazer um fosso em volta da casa dele, colocar água e crocodilo em volta, né, para proteger sua casa, que a coisa está tão feia, não é verdade? Né? Mais uma vez, a nossa confiança precisa estar em Deus e mantermos a calma, ok? Então, não precisa fazer um fosso em volta da sua casa nem colocar crocodilo lá não. Mas,
tem muros, tem grades, etc. e tal. Procure um jeito de colocar para alguém ver. Nem que for para você colocar um banquinho do lado de fora do muro da sua casa, já que não tem como ver dentro da sua casa, dentro da garagem ou etc. Né? Então você vai lá para o lado de fora. Você acende lá a sua Hanukkah e você fica lá o tempo que for necessário até apagar as velas. Pronto. Você está cumprindo a orientação realmente rabínica. E principalmente está cumprindo uma mitzvah de trazer luz para o mundo. Agora caiu no chim. O Nun escutou a nossa conversa aqui e falou, deixa eu ficar no meu canto, senão eu vou apanhar, né? Agora saiu o chim. Ok? Entendeu? É isso daí, gente. Ó, quando se quer fazer, faz. Quando não se quer fazer, geralmente se arruma muitas desculpas. Né? Simplesmente assim. Aí tem alguém que diz assim, né? Ó, eu moro no sítio, eu não tenho vizinho. Você que pensa que não tem vizinho. Tem sim. Põe a sua Hanukkah lá do lado de fora da sua casa. Né? E acende a sua Hanukkah lá. Alguém que está passando a quilômetros de distância, ele vai ver que tem uma chaminha de luz. Vai saber que ali tem uma luz. De qualquer forma, aonde você estiver, acenda a sua Hanukkah visível externamente. Ok? Esse é detalhe, né, amados? Já pensou se Hashem escondesse a luz? O que seria de nós? Então, procurando um jeitinho aí. E uma outra coisa que o nosso Rebbe anterior fala é que leve para as ruas. É isso que nós acabamos de falar, né? A mitzvah observada, basicamente, é que a Hanukkah, com as suas luzes acesas, ela seja em local público, visível a toda a vizinhança e quem passar na rua, etc. e etc. E finalmente, né, mais um conselho do nosso Rebbe anterior: não se envergonhe de cumprir uma mitzvah. Não se envergonhe de cumprir um mandamento. Ah, o que o meu vizinho vai falar? Vai chegar parente em casa, o que o parente vai falar? Eu acendendo aqui essas velas que não sei o que lá, Hanukkah, uma caixinha de vela, e vai pondo uma vela aqui, outra vela ali. Ah, não, que isso, ai que vergonha. Então o Rebbe anterior diz: não se envergonhe de cumprir um mandamento, mesmo se você se sentir diferente. Em vez disso, seja uma menorá, proclamando orgulhosamente sua unicidade radiante para todos verem. Ou seja, é uma forma de você dizer que você realmente crê no único Deus e está confiante na providência divina. Ok? Baruch Hashem? Tem aí uma noção de quantos estão ao vivo aí? Para nós irmos para o a nossa Hanukkah, né? Então nós temos aí a Inês Martins, a Janice Eftim, a Simone Cremonese, o Robson Lima, a Donária Carmo, né? E às vezes aí alguém mais que a gente não está conseguindo, né? Carla de Costa. Quem? Carla de Costa. A Carla de Costa tá por aí também. Mais alguém aí? Assim que a Edna for percebendo, aí ela vai dando um oi para nós aqui, tá bom? Ok, então. Então vamos para a nossa Hanukkah, né? Como que nós vamos fazer? Ó, eu vou permanecer sentado aqui por causa da câmera, ok? Mas aí nós vamos explicando, tá bom? Então a Hanukkah, existe milhares de modelos de Hanukkah por aí, né? Você pega lá uma forminha lá para mim, por favor? Então você pode fazer de várias formas, né? Existem milhares de modelos aí, não tem problema algum, não, ok? Então essa daqui, né, é um novo modelo que a nossa sinagoga disponibilizou, né, na loja beneinoa.org.br, né, para que realmente as pessoas pudessem ter uma Hanukkah, né, que veio diretamente de Israel, com a foto do nosso Rebbe, o nosso líder da nossa geração,
o tzadik da nossa geração. Alguém não deu tempo de adquirir alguma Hanukkah, tanto na nossa loja Beneinor, na sede lá em São Paulo, no Brooklyn, ou também em outros sites aí gregos, né? Gregos não, misericórdia, judaicos por aí, daí para eu mostrar aqui também, né? Então esse também é outro modelo, né, de Hanukkah, né? 4 braços, mais 4, e o Shamash sempre ele está em evidência, né? Então ele é o servidor, ele é o auxiliar, né? Então nós temos aí, tá bonitinha a imagem aí, Edna? Tá. E vocês também, tá bonita a imagem aí das duas Hanukkah, né? Então às vezes você não teve tempo, você pode então pegar o quê? Ó, essas forminhas do que é mesmo isso aqui? De empada. De empada. As forminhas de empada, por exemplo, né? Você pega aí 9 forminhas, você coloca aí num suporte, numa tábua, coloca uma colinha embaixo, coloca 8 lá. Naquela tábua que você colocou, pega uns 2 pedaços de madeira e faz com que o shamash fique mais elevado do que as outras 8. Então você forma também uma Hanukkah, ok? Aí você pode fazer assim também, né? De forma em casa, né? Desse jeito aí, ok? Baruch Hashem. Então vamos lá. Então como que se acende a Hanukkah? Então, primeiramente, você tem que ter o shamash, que é a vela servidor ou auxiliar. Então essa vela de servidor ou auxiliar, ela vai ser aquela que vai servir, o próprio nome já diz, né? Vai servir, vai ser auxiliar, ok? Então, nesse aspecto aí, então, você tem a Hanukkah, dessa forma aqui, onde tem o lugar de shamash mais elevado, você tem esse outro modelo, então vai colocar exatamente no lugar de destaque. Então, você tem já o shamash, certo? A câmera está posicionada da forma correta, ok? Então, como que se coloca as velas na Hanukkah? É da direita para a esquerda. Como eu estou nas costas, atrás da Hanukkah, né? Então, eu vou usar a minha esquerda para colocar as velas, mas o lado correto que vocês estão vendo é o correto, é da direita para a esquerda, ok? Então é isso daí. É eu que estou na contramão do lado de cá, tá bom? Então tá. Então você colocou o shamash, você vai colocar a primeira vela do primeiro dia. Então automaticamente você vai colocar do lado direito da Hanukkah, certo? Do lado direito da Hanukkah, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui. Você vai colocar do lado direito da Hanukkah. A primeira coisa que você vai fazer, todas as noites, você vai acender primeiramente o shamash, a vela auxiliar, que vai ser o servidor. Então você vai acender a vela, ok? Você acende a vela, você pode simplesmente pegar aqui e acender aqui. E você devolve lá. Ou você simplesmente pega o shamash, vem aqui e acende ali, né? O palito você não pegou, né? Não. Dá tempo? Se tiver fácil lá de... dá um palito mesmo de fósforo para a gente poder só mostrar aqui, né? Então você sabe aquele... Você pode pegar um palito meio grande, geralmente tem aquele famoso palito de espetinho, né? Você pode pegar aquele palito de espetinho e você vem e acende o palito aqui no shamash, certo? Tem um fácil aí? Então aqui, ó, você tem um palito, um espetinho, certo? Então você vem, acende o palito aqui, aí depois você vai e acende a primeira vela, a mesma coisa aqui, você acende primeiro
o chamash, você pode pegar o palito e simplesmente vai e acende a primeira vela, ok? E aí no segundo dia a Hanukkah, ela está desprovida de velas, certo? E aí o que você vai fazer, né? Então você vai colocar primeiramente o shamash, depois você vai colocar a segunda vela do segundo dia. Então você pega, coloca a segunda vela, depois você coloca a primeira vela, a segunda vela, e coloca a primeira vela corresponde do primeiro dia. Aí o que você vai fazer? Acende primeiramente o shamash, acendeu o shamash, né? E aí você faz o quê? Para quem usa o palitinho, né? Então você acende o palitinho. Qual é a primeira vela que você vai acender no segundo dia, na segunda noite de Hanukkah? A segunda vela da segunda noite. Então você pega, acende o palito, vem na segunda vela, acende a segunda vela. Depois você vai para a primeira vela, ok? Então, de forma bem simples, você vai colocando as velas da direita para a esquerda, né? A sua direita para a esquerda, ok? E depois você acende da esquerda para a direita, né? Então, hoje já está tudo pronto, já estamos no terceiro dia, certo? Então, já está montando a Hanukkah, você tem as 3 velas, opa, você tem já as 3 velas colocadas na Hanukkah, opa, eu não estou forçando aqui para não quebrar as velas, e você vai fazer o que? Acende o shamash, acende o palito, aí você começa da terceira, acende a terceira vela, acende a segunda e acende a primeira. É a mesma coisa que você vai fazer realmente o quê? Vamos lá dizer que já está tudo bonitinho, 8º dia, olha lá, ó. Vamos lá. Vamos usar essa daqui por enquanto para mostrar, ok? Então, no último dia, você tem lá todas as velas na sua Hanukkah, ok? Então, o que você vai fazer? Você acende primeiro o shamash, que é o servidor. Você vai pegar o palito, por exemplo, você pega o palito, acende o palito, né? Aí você vai começar exatamente da esquerda para a direita. Você vai acender a 8ª, depois a 7ª, a 6ª, a 5ª, a 4ª, a 3ª, a 2ª e a 1ª. Aí você completa os 8 dias de acendimento, tá? Ok. Então, por que se fala do palitinho, né? A gente só para explicar essa questão. Porque se você pegar o shamash e sair acendendo, automaticamente vai começar a pingar a resina, como que chama essa resina aqui mesmo? Parafina. A parafina. Vai começar a pingar a parafina, né? E dependendo da superfície onde você colocou, começa a ficar tudo manchado, aquelas coisas todas, né? E aí vai ficando... Ela fica menor também. E ela vai queimando mais rápido, isso é verdade. Ela vai queimando mais rápido ainda, né? Então, vejam bem, as velas ou os pavios, quem for usar o pavio com azeite, certo? Então precisa ficar no mínimo 30 minutos aceso. No mínimo 30 minutos. Não pode ser inferior a 30 minutos, ok? Baruch Hashem. Simplificando, todas as velas estão acesas, ok? De repente um vento apagou 1 ou 2 chamas. O que faz? Se o shamash estiver aceso, você vai pegar o seu palito, acende o palito e vai nas velas que apagaram
e você vai acender de novo. Ponto final. Simples assim. Ah, mas o chamache apagou. O chamache apagou, você pega o palito de fósforo, acende o palito, vai lá e acende de novo o chamache e pronto. E assim sucessivamente. Ok? Alguém mais fazendo pergunta aí, Edna? Não. Né? Alguma dúvida nesse sentido aí? Então, temos aí essa questão da Hanukkah. Ok? Baruch Hashem. Agora, o que nós temos aqui? Explicado, etc. e tal. Baruch Hashem. Vamos aqui sobre a questão das bênçãos. Né? Então, tchan, 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 tchan. Luzes, velas e ação. Vamos lá. Então, o que nós temos pela frente aí? Então, primeiro acende-se o shamash e depois pronuncia-se as seguintes bênçãos. Então, vamos lá. Qual é a primeira bênção? A primeira bênção, né? Ela nos fala aqui sobre a questão da primeira noite ou pela primeira vez, né? Você vai fazer a bênção. Quem for pegar o livreto lá da Agnalcie Vissaço, também tem lá no folheto, né, no livreto, que ela traz aí à disposição para as comunidades Bnei Noach, né? Se alguém não consegue saber lá o que, né? Então no site rabad.org também tem essas preces aí. Só que aqui, né, a Agnalcie, ela já fez as bênçãos pertinentes aos Bnei Noach, né? As bênçãos que os Bnei Noach podem fazer. Por quê? Porque para o mundo judaico em si, eles têm a bênção que faz lá, né? Que é a bênção Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav vetzvanu lehadrik ner Hanukkah. Ou seja, a tradução é: bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou, né, acender as velas de Hanukkah. Para o povo israelita, esta é a expressão correta, nos ordenou. Como para nós não judeus não nos foi ordenado, nós o fazemos voluntariamente, por amor a Hashem, né? E então nós somamos com o povo hebreu, com o povo israelita, a vivenciarmos a festividade de Hanukkah, ok? Então, essa bênção aqui, para nós, ela é suprimida. Nós não a fazemos. Então, qual a bênção que nós fazemos? Então, né, nós fazemos a seguinte bênção, né? Deixa eu colocar do lado aqui, porque está fazendo sombra aqui e o zóio de vidro não ajuda muito. Então vamos lá. Então a bênção que nós fazemos a princípio é Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam she'asa nisim la'avoteinu ba'yamim hachem bisman hazeh. Ou seja, bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que fez milagres para nossos antepassados naqueles dias, nesta época, ok? Amanhã, primeiro dia, depois dessa prece, acrescenta-se, então, a seguinte, né? A seguinte prece. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, shehechianu vekiemanu verrigianu lesman hazeh. Que é, bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época, que é o quê? Essa data festiva, ok? Então, essa é a questão do acendimento das luzes de Hanukkah, ok? Bom,
fez o que tinha que ser feito, acendeu as chamas, acendeu-se as velas, etc. e tal, né? As luzes estão acesas. Então, após acender as velas, né? Então, quem usar o chamache para acender as demais, devolve no seu devido lugar. Quem usou o palito, por exemplo, acendeu, né? Coloca num lugar onde não tem perigo de queimar, incendiar nada, porque a chama do palito precisa apagar sozinha. Você não pode assoprar. Por quê? Porque a chama representa a tua vida, ok? Então você não faz para a sua vida, ok? Então você deixa o palito aceso, coloca no lugar onde não há perigo de incendiar nada, e você coloca lá e deixa lá e ele vai apagar sozinho. Que significa exatamente, né, a nossa vida, que Deus determinou o dia em que esta luz se apaga aqui, nesse tempo que chamamos hoje, para ela acender realmente ao Gan Eden e aguardar a ressurreição nos dias de Mashiach, ok? Então, depois disso daí, tudo aceso, o chamache no seu devido lugar, ou o palito no seu devido lugar, então recita-se a seguinte bênção. Você pode fazer no hebraico, ou você pode simplesmente fazer no português, não tem problema nenhum, certo? O importante é você saber o que está fazendo, e você compreender realmente a prece, ok? Então, eu vou fazer direto no português para que a gente possa não se delongar muito. Então, a prece em seguida, depois dos acendimentos, né? Todo dia se faz isso daqui que nós estamos falando, ok? A primeira prece, a segunda prece, e em seguida, depois de tudo aceso. Aliás, a primeira e a segunda prece só faz no primeiro dia. Então, amanhã, primeira noite de Hanukkah, então nós fazemos as duas preces que traz para nós, né, naqueles dias, nesta época. E a segunda prece que nos deu vida, nos manteve e nos fez chegar até a presença desta época, nesses dias festivos. Então essa segunda prece só faz na primeira noite de Hanukkah. Depois, nas demais 7 noites, só faz a primeira, que é exatamente Bayamin, Hachen, Bisman, Hazé. Ou seja, secou a garganta. Que fez milagre para nossos antepassados naqueles dias, nesta época. Faz todas as noites essa prece e em seguida, depois de as velas estarem acesas nos dias respectivos, né? Então recita-se a seguinte prece. Nós vamos fazer em português, ok? Então diz assim: nós acendemos estas luzes em virtude das redenções, milagres e feitos maravilhosos que realizaste para nossos antepassados. Obrigado. Então, começando. Nós acendemos estas luzes em virtude das redenções, milagres e feitos maravilhosos que realizaste para nossos antepassados naqueles dias, nesta época, por intermédio de teus sagrados sacerdotes. Durante todos os 8 dias de Hanukkah, estas luzes são sagradas e não nos é permitido fazer qualquer uso delas, apenas mirá-las, contemplá-las, a fim de que possamos agradecer e louvar teu grande nome por teus milagres, teus feitos maravilhosos e tuas salvações. Amém? Dê amém. Ok? Então vejam bem, amados, as luzes de Hanukkah, elas não podem servir para outra finalidade, apenas para isso. Acender realmente para os dias de Hanukkah,
para que elas sejam contempladas, para mirar as luzes de Hanukkah, e como diz o nosso Rebbe anterior, para nós compreendermos as mensagens que as chamas trazem para nós, ok? Então, por isso, durante os 8 dias, nós estaremos trazendo aqui a mensagem de cada noite do acendimento das luzes de Hanukkah. Então, amanhã à noite, teremos a primeira mensagem sobre a primeira chama de Hanukkah. E assim sucessivamente, até a 8ª noite, né? Para nós finalizarmos, né, uma reflexão aqui que os nossos sábios deixam para nós é exatamente o quê? Nós precisamos, como diz o nosso Rebbe anterior, nós precisamos compreender, né, realmente as mensagens das luzes de Hanukkah. Por que que nós acendemos uma cada dia até completar 8? Amados, tem mensagens profundas isso daí. Há uma ligação direta com a criação, há uma ligação direta com os 6 dias da criação, que no 6º dia foi criado o ser humano. Há uma conexão direta com os 6 milênios da história da humanidade, apesar que tem uma galera aí científica que fala que o nosso mundo tem não sei quantos bilhões de anos. Bom, cada um acredita naquilo que quer, não é verdade? Mas, dentro da nossa Torá e dos nossos sábios, né? Então, o 6º dia corresponde ao 6º dia da criação, corresponde à criação do ser humano, está em conexão com os 6 milênios da história da humanidade, que nós estamos vivenciando o 6º milênio da história da humanidade. A 7ª luz de Hanukkah, ela está conectada diretamente com o 7º milênio, que é exatamente o quê? Após a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, nós iniciamos o 7º milênio, a redenção final, onde as coisas serão colocadas no seu devido lugar, os pingos nos seus devidos lugares. É a redenção final, a correção de todas as coisas. Como diz o salmista, por exemplo, onde ele fala que a natureza clama pelo Deus vivo, que significa a própria natureza está clamando pela sua redenção. A própria natureza quer ser curada, ela quer ser sarada de tudo isso que está acontecendo aí. Olha o que está acontecendo na natureza, nos 4 cantos do planeta. Veja o que está acontecendo. Né? A natureza está, como diz, parece que está entrando num colapso geral. Né? Então, tá aí, né? Vulcão daqui, vulcão dali. E agora descobriram, por exemplo, né, que na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, mais São José do Rio Preto, já estão comentando aí que tem vulcão aí que está no seu soninho, mas está querendo despertar. E aí? Né? Não é verdade? Quantas catástrofes estão acontecendo no mundo? Então é isso que o salmista diz. A natureza, ela está clamando pelo Deus vivo. Ela está clamando para que ela seja curada, para que ela seja sarada. Isso vai acontecer plenamente nos dias de Mashiach. O ser humano também vai ser devidamente corrigido, devidamente curado de todo o mal. Uma das coisas que os nossos sábios falam, de acordo com a própria Torá e as profecias, né, a doença, a morte não haverá mais. O mal vai se transformar em luz. A própria escuridão vai brilhar em luz nos dias de Mashiach, certo? Então, a 6ª chama e a 7ª chama tem essa conexão direta com essa história da humanidade, com a história bíblica. E a 8ª? A 8ª está conectada diretamente com o Olam Rabá, o 8º milênio, que é infinito. Por isso, no 7º milênio, com o reinado de Mashiach, o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém,
ele será totalmente construído em dimensões maiores, e a santidade da casa de Deus, o Beit HaMikdash, nos dias de Mashiach, ela será superior aos 2 anteriores templos. Ou seja, a presença divina será muito forte em Jerusalém e a partir de Jerusalém para as nações. Então, Hanukkah, ela tem tudo a ver conosco. Não somente com o povo israelita, mas com toda a humanidade. Com a redenção de todas as coisas. O reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino humano. Tudo sendo devidamente corrigido para entrar no 8º milênio, onde será definitivamente estabelecido este lugar, este planeta, a moradia de Deus, a casa de Deus. Por isso, vamos viver Hanukkah este ano de uma forma diferente, com uma visão diferente. E no transcorrer dos demais dias, pela graça bendita de Hashem, estaremos aí trazendo mensagens preciosas que os nossos sábios nos trazem, para que nós possamos replicar essas mensagens e poder fazer com que o nosso coração seja quente em amor para servir a Deus. Por isso, seja forte, seja luz. Vamos em frente nessa jornada aí. Qualquer dúvida, manda aí no Zap, no Messenger, Amanhã teremos às 14 horas a tarde com a Torá, Alguma pergunta que você queira fazer, pode aí anotar. E amanhã às 14 horas nós estaremos aí respondendo na medida do possível. Aquilo que não soubermos responder, vamos consultar o nosso rabino. Ele nos dando a resposta, vamos compartilhar convosco, ok? Baruch Hashem por isso daí. E só para lembrar, a nossa atividade, uma lição a cada dia, que normalmente nós fazemos entre 11h30 e meio-dia, todos os dias, esse horário nós reservamos apenas para as lições que o Hafetz Haim, o rabino, ele traz para nós sobre Shemirat Halashon, que é guardar a língua. Então, nesse horário, nós não mencionamos o nome de ninguém, nem mandamos um shalom nominal, falamos geral, porque é para ser bem rápido. É o horário de almoço para as pessoas poderem ter uma lição a cada dia dentro do Shemirat Halashon, guardar a língua. E podemos ter dias melhores, mais abençoados, simplesmente mudando o nosso modo de falar. Que isso comece já a partir de amanhã, principalmente com a nossa nova, vamos dizer assim, a nova forma de celebrarmos Hanukkah a partir de amanhã, com o Shemirat Halashon e com uma visão melhor, mais aperfeiçoada, mais elevada de Hanukkah. Shalom, shalom. Até amanhã.